Então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí nessa quinta-feira chuvosa, pré-feriado, com chuva, mas estamos aí. Então, vou dar continuidade aqui ao assunto da aula passada, né? Então, se vocês quiserem acrescentar qualquer coisa, tiverem uma dúvida, né? Podem me interromper aí, né? Sempre peço aí a participação de vocês, né? Que nos últimos dias aí, nos últimos tempos tá meio devagar, né? A gente tem mais uns 10 dias de aula aí até ter a troca com a Iris. A gente vai trabalhar ainda mais alguns assuntos e conto aí com vocês. Então, a gente está na UC7, estamos falando sobre os demais programas de segurança. É, o programa atual que a gente está é o programa de produção respiratória, que ele é o programa, né, como a gente conversou, que vai te auxiliar, né, a fazer a gestão, né, de um tipo de EPI, que são as máscaras, né, na maioria dos casos. Né? Então é um conjunto e medidas de práticas, de práticas, né, e questões administrativas. Ele deve ser realizado em toda empresa que há uso de respirador e aí ele é obrigatório desde 1994. Eu mandei aí no grupo, né, e também no Teams, né, o programa da Fundacentro, né, a sua última versão, para vocês darem uma lida, né? Então, o objetivo de você realizar ele é alcançar, né, a máxima eficiência, né, de um respirador, né, e o que se espera dele, né? Então, a função dele é proteger contra os agentes que possa estar na atividade, né? E aí, com isso, seguindo o programa, você tem que atingir esse objetivo, né, de dar a proteção ali e dar a máscara, né, o respirador correto para o trabalhador. Né? Então, como falei ontem, né, antes de dar a máscara, você deve tentar diminuir a exposição, adotar a produção coletiva, né? E aí, por último, substituir aí a substância tóxica. O respirador, né, só deve ser usado quando as medidas coletivas, né, não serem viáveis, né, não atingir os níveis aceitáveis de contaminação, estarem quebrados em manutenção ou estão em estudos, né, ou em planejamento aí de serem implantadas. Então eu dei o exemplo aqui da série aí do Breaking Bad que trabalha aí com ilustra um pouco aí do uso aí dos respiradores, né? E aí a gente parou aqui, né? Então ó, eu vou falar aqui sobre alguns conceitos. Talvez algum desses conceitos a gente tenha falado lá em agentes químicos, mas é bom sempre a gente dar uma recapitulada, né? Dar uma refrescada aí na cabeça, né? Então, até se vocês quiserem acrescentar, a pessoa você já falou disso, que às vezes eu monto a aula e na minha cabeça eu não lembro se eu já dei ou não, se foi para essa turma ou foi para outra, né? Então, se vocês quiserem, vocês vão falando. Então, tá aqui o nosso aparelho respiratório, que é composto, né, por um órgão gigantesco que assim como a boca, né, como a ingestão serve para a gente pegar o alimento que vai nos dar energia, né, o sistema respiratório ele funciona da mesma forma, né. Então a gente aprendeu lá na aula do calor, né, que o corpo precisa de duas coisas, né, energia em forma de alimentos, né, e oxigênio para fazer ele também estar vivo, né. Então o nosso sistema respiratório sai para isso, né, é como se fosse a boca aqui da gasolina do carro e que vai dar energia aí para o motor, né, para todo o resto do corpo. Então, o nosso sistema respiratório vai começar, o caminho inicial é pela boca e pelo nariz, né, passando pelas traqueias, brônquios, né, chegando até os dois pulmões, né, então a gente tem um pulmão esquerdo, direito, né, então às vezes a gente vê essas reportagens aí, né, que passa sei lá, do Capão Redondo, do Grajaú, né, sei lá, meliante toma uma facada e perfura o pulmão esquerdo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma lesão só de um lado do pulmão e consegue sobreviver porque
né, Deus fez a gente aí com outro ali reserva, né, para às vezes suprir aí uma demanda a mais da respiração. Ah, então ele passa por esse caminho, né, e chegando até o pulmão esquerdo e direito, né. Então esses pulmões funcionam como se fosse um pistão, né. Eles inflam, né, eles ficam ali a toda hora fazendo um bombeamento, né, do ar, é, tanto tirando da atmosfera e também devolvendo de volta aí com dióxido de carbono. Então, o ar ao respirar, ao entrar no nosso corpo, ele entra aqui pelo nariz, pela boca, né? Então, isso pode variar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que né, falam que só consegue respirar com a boca aberta, né? Tem gente que não consegue, que nem vai dormir, não consegue dormir com a boca fechada, né? Porque precisa dos dois elementos aí para funcionar a respiração. E tem outras pessoas que não, que só respiram pelo nariz, né? E que tá tudo certo. Então, aqui no nosso nariz a gente já tem uma espécie de uma máscara artificial, né, que é um filtro, que são os pelos nasais, né? Para que serve os pelos nasais aqui do nosso corpo? Pra evitar que entre sujeira, bicho. Filtrar, né? Pra filtrar. Isso aí, né? É o nosso primeiro filtro, filtro natural do nosso corpo, né? Então, aqui a gente tem os pelos nasais, né? Que as partículas maiores, né? Ao tentar passar pelo nosso sistema respiratório, vão sendo barradas, né? Se forem muitas, vai ativar o sistema de proteção natural do nosso corpo, que é o que? Fazer a gente espirrar, né? Fazer a gente tossir, né? Então, às vezes, quando entra um corpo estranho aqui, é, aqui tem uns sistemas de alerta, né, na qual vai falar pro seu cérebro, tem algo estranho entrando, tem que expulsar. E aí vai te fazer você espirrar ou tossir, né? Então, às vezes você tá andando, a pessoa dá aquele espirrão lá do teu lado, às vezes é isso, algo tá entrando ali, né? Uma poluição, uma poeira, e aí o cara tenta jogar para fora. Assim como quando a gente está doente, né? Então, quando a gente está doente, a gente tem algo ruim no nosso corpo e a gente fica espirrando, né? Tossindo, tentando expulsar aquilo do nosso organismo. Então, os pelos nasais são uma produção natural, assim também como a cera do ouvido, né? Também não deve ser 100% retirada, né? Acho que eu falei lá na aula de ruído, porque também é uma produção natural. Então fica a pergunta, eu posso tirar os pelos do nariz? Tem uns caras aí que tira pra. Não totalmente, né? Tem que dar paradinha, igual o rapaz aí tá com esses pelos aí, faltou só uma tesourinha. Retirar totalmente, não. Isso aí, Sidney, né? O que pode é fazer uma higiene básica, né? Então é você aparar, né, com a tesourinha, né? Só isso que, né, para você não ficar com o nariz parecendo uma vassoura, né? Só dar uma paradinha, né, para fazer a higiene, né? Mas não pode tirar tudo, né? Então às vezes a gente vê esses vídeos aí do Facebook de barbearia, né? O cara colocando cera no nariz inteiro e puxando lá com tudo, aí acaba tirando toda a produção natural do corpo, né? Certo? E aqui também, né, em relação aos pulmões, né, se você é um fumante, né, querendo ou não, a sua saúde, né, já fica muito prejudicada, né, então, ainda mais se você mora na cidade de São Paulo, né, a gente já viu aí que há vários poluentes aí na atmosfera, pior ainda se você fuma aí, tá, cigarro, né, que tem vários produtos tóxicos, né, então eu peguei um videozinho aqui só para mostrar, né, a diferença de um pulmão de uma pessoa saudável, né, e o pulmão de uma pessoa fumante. Né? We are going to demonstrate how tobacco use is directly related to lung cancer. The main noticeable differences that you can see is probably the color.
So the color is deep, almost like it's a tar Ele tá or falando, charcoal, como é que fica, or como é even que a fica tobacco escuro, né? smoke color O pulmão that do is fumante, infiltrated into those parece lungs, the lung carvão. cells. You'll also notice that there Fora que ele are fica todo almost the texture machucado, of né? the Ele lung perde is very sua different as capacidade well. de se So there are expandir, hard parts se in inflar. the black E aí lung, isso daí vai which influenciar, né, na sua fill and capacidade are respiratória, similar de to fazer what a a troca cancerous gasosa. tumor would be, where those cells have actually accumulated and formed a mass specifically in that lung. The other noticeable differences is that you can see that when you blow up the healthy lung, it expands to full capacity, and the lung stays there until it is released. And so every aspect of the lung is completely working in unison together. On the lung that has been diseased, you can see that the lung, it almost is taking more time to not only inhale and fill the lungs with the air, but also to expel as well. And so it will actually cause the body to do a lot more work. Então, se tem algum fumante aí na turma aí, né? Tomar cuidado com isso, né? Porque isso daí é só, né? Você ver um fumante fazer uma atividade física na qual o pulmão tem que trabalhar muito mais, se expande muito mais, né? O cara fica todo ofegante, né? Isso daí também se aplica ao pessoal, né, que gosta de um narguilé, né? Que gosta de um nargas, também é um negócio que prejudica bastante o pulmão, né? O pulmão foi feito para... Oi? Quem gosta de um Chosen, Quem gosta de um nargas, de umas essências aí, né? O nosso sistema respiratório, né, ele foi feito para respirar um ar na temperatura ambiente. Tem que ser natural, só fumaça natural, aí pode. Também não, também infelizmente vai prejudicar, né? Porque o pulmão foi feito para respirar um ar numa temperatura ambiente, né? Quando você fuma, usa um narguilé, né? Você está jogando vapor quente, né, para aqui dentro, né? Isso daí com o tempo vai machucando, vai prejudicando as paredes internas aí do pulmão, né? E isso daí ao longo prazo, né, pode gerar risco, né? O narguilé é bem pior, né? Porque a quantidade, né, de fumaça quente que você joga no pulmão é muito maior do que um cigarro. Certo? E qual que é o tempo de vida, professor? Para chegar nesse estado aí já, tipo uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro por dia, com 50 anos, assim, fumando, chega nesse estado aí? Se for, acho que se for uma vida toda aí, 30 anos fumando, chega, né? Então, aqui naquele vídeo, né, é o pulmão de alguém que já morreu, né? Então, provavelmente o cara possa ter morrido aí do problema respiratório dele, né? Que o pulmão dele parte dele já tá petrificada, né? O cara não conseguia mais respirar direito. Então, seguindo aqui o nosso sistema respiratório, né? Vai passar aqui pela traqueia, pelos brônquios, né? E aqui dentro, né, do pulmão direito e do pulmão esquerdo, né, a gente vai ter os alvéolos e os brônquios, né? Então a gente vai respirar o ar, né? Vai jogar aqui pros alvéolos, pros brônquios, né? Até chegar aos alvéolos, né? Então ele é como se fosse, parece uma couve, né? Uma couve-flor. Então ele tem essas ramificações, né? E aí em cada ramificação dessa daqui, né, vai ter um monte de buraquinho, de furinho, né, aonde faz a troca gasosa com sangue, né. Então os alvéolos tem buraquinhos aí minúsculos, né, e milhares deles, né, que vão fazer essa troca gasosa, né. Quando você respira uma poeira, aí um contaminante, fuma, né, esses orifícios começam a ficar machucados, começam a se inflamar, né. E aí começam a se fechar também, né? Então, com isso aí você perde aí a sua capacidade respiratória. Quem trabalha aí com sílica, né? Que corta pedras, mármore, trabalha com cimento, né? Essas poeiras conseguem chegar até esses buraquinhos aqui, machucam, né? Isso daí inflama, né? Só que se for a longo prazo, né, essa capacidade, né, de se regenerar acaba, e aí começa a petrificar, né, começa a morrer essas regiões aqui, e tem um trabalhador que o pulmão todo fica petrificado, né, ele fica
perde sua capacidade de se expandir, né, de se mover, e aí o cara acaba morrendo aí de insuficiência respiratória. Então, uma perguntinha, né, que algumas pessoas fazem, até caem no vestibular, né, qual é o último caminho aqui do sistema respiratório? São os alvéolos, né? Então é nos alvéolos, que é onde eu mostrei aqui, né, que são esses buraquinhos, que acontece a mágica, né, da troca gasosa, né? Então o ar que você respira vai entrar por aqui, né, vai seguir todo esse caminho, e aí vai chegar no alvéolo, que é a ligação do sistema respiratório com o sistema sanguíneo, né? Então nesse saquinho aqui do alvéolo, né, o ar que a gente está respirando, né, vai entrar, e aí a gente vai retirar o oxigênio e jogar para a corrente sanguínea. E aí vai acontecer outras ações aí do organismo, e ele vai devolver o gás carbônico, né? Então a gente tem a inspiração, né, e a expiração, né? Na inspiração a gente consome o oxigênio, e na expiração, quando a gente joga para fora, a gente acaba devolvendo aí o gás carbônico. E aí qual é o problema aí de algumas partículas, né? Que elas conseguem fazer todo esse caminho, chegar até os alvéolos, e aqui ela consegue ser transferida para a corrente sanguínea, né? Então algo que talvez poderia ficar só no pulmão, acaba indo para a corrente sanguínea, e aí a gente sabe que a corrente sanguínea passa para todo o corpo, né? E aí se algo for tóxico, algo for perigoso ao corpo, nocivo, né, se passar para a corrente sanguínea, acaba aí causando alteração, né, em todo o organismo, né, e aí o cara pode ter sérios problemas. Certo? Certo. Então, o pessoal aí falou de entorpecentes, né? Então, por que a cocaína é a droga aí que mais rápido causa aí uma alucinação, né? Consegue entorpecer mais rápido aí o cara? Que vai direto pro pulmão e passando pela corrente sanguínea. Fazendo todo esse processo aí que você acabou de explicar. Isso aí, né? Então a cocaína, né? O pessoal fala aí, né, que quanto mais pura, melhor, né, por causa disso, né, quanto mais pura, mais fina vai ser a partícula, né, e aí quando o cara dá o ratatá lá, rapidamente, né, essa partícula é muito fina, rapidamente ela vai chegar aqui até o alvéolo e vai passar para a corrente sanguínea, e aí isso daqui vai jogar lá pro cérebro, vai jogar para várias partes do corpo, e aí o cara vai ter a toxicidade da droga, né. Então, e por isso também, né, por entrar na corrente sanguínea, né, o efeito dela não é duradouro, né, porque isso daqui o sangue se regenera, né, se espalha por várias partes do corpo, e aí rapidamente isso aí acaba absorvendo, né, e passando. Então, no ambiente de trabalho é a mesma coisa, né, se você está trabalhando aí com rochas, com materiais aí que vão soltar muita poeira, essa poeira pode ser tão fina que vai causar o mesmo efeito, né? Vai passar por sua corrente sanguínea e causar uma alteração aí no seu organismo, né? Então, quando há um acidente, a gente fala assim, faltou, o cara morreu porque faltou oxigenação no cérebro, né? Não é que o cérebro deixou de respirar, né? É porque, né, o cara parou, né? O cara pode ter engasgado, o cara pode ter sido enforcado aqui, né? E aí não conseguiu jogar o oxigênio pro pulmão, não conseguiu fazer essa troca gasosa no alvéolo, e aí o oxigênio não conseguiu, né, alimentar aqui o cérebro, e aí ele para de funcionar, né? Então, aquilo que eu falei, nosso organismo precisa de comida e de oxigênio aí para ser o nosso combustível aí para ele viver, para ele existir. Então aqui tem um videozinho que explica mais detalhadamente, aí, ilustrando como funciona esse sistema. A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e, ao mesmo tempo, se livrar do dióxido de carbono. Quando você inspira o ar pelo nariz, ele em seguida atravessa as fossas nasais, faringe e laringe.
desce a traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, minúsculas estruturas agrupadas. O ar entra nos pulmões para dentro das células e é aí que a troca gasosa ocorre. O oxigênio entra para o sangue e o dióxido de carbono é rejeitado. Sendo expulso na atmosfera pela expiração. As trocas são feitas ao nível dos vasos sanguíneos, com menor calibre, os vasos capilares. De 600 a 800 milhões de células, e a área total do sangue nos pulmões é em torno de 100 metros quadrados. É equivalente à superfície de um campo de tênis. Uma enorme área alveolar, ricamente vascularizada, que aumenta a quantidade de oxigênio entrando nas células do sangue, que estava com baixo oxigênio. O sangue rico em oxigênio retorna ao coração, que age como uma bomba para impulsioná-lo através do sistema sanguíneo, de modo que o oxigênio seja distribuído a todos os órgãos. Chega ao nível das células dos órgãos, havendo uma troca. As células descartam o dióxido de carbono e recebem o oxigênio necessário para o metabolismo através da respiração celular. Em resumo, o papel do sistema respiratório é capturar o oxigênio da atmosfera para distribuir no sangue. Por outro lado, extrai o gás carbônico do organismo para expulsá-lo na atmosfera. Então aí deu para ilustrar um pouco aí disso que a gente está falando, né? Então é isso, né? Nosso corpo humano depende aí do alimento e do oxigênio para alimentar nas células e fazer a gente produzir tudo o que a gente tem aí hoje. Então por isso é importante, né, a gente se atentar em qual tipo de produção respiratória a gente vai dar ao trabalhador, né? Porque esse sistema aqui ele é extremamente complexo, né, e sensível, né? E aí, né, o oxigênio, né, eu falei isso daí um pouco, né, na aula de espaço confinado, né? Dependendo da atividade, né, a gente vai consumir mais ou menos, né? Então, quando você faz uma atividade física, né, que nem que eu dei o exemplo lá do fumante, né, o seu pulmão trabalha muito mais, né, porque você está gastando mais energia e está precisando alimentar mais, reabastecer, né? Que nem se você tem um carro, né, e vai pegar uma estrada aí, vai andar chutado aí a 130, 140, né? Mais rápido você vai precisar colocar a gasolina ali no tanque, né? Então a mesma coisa com o nosso corpo, né? Quanto mais a gente trabalha, mais alimento, né, mais energia a gente vai ter que colocar. Então, por isso que o pulmão trabalha muito mais aí quando a gente faz um esforço físico alto, né? Então, isso daqui vai influenciar também na escolha do respirador, né? E também no uso lá de se você for trabalhar com cilindro autônomo. Então, hoje em dia, né, a nossa capacidade, né, respiratória está sendo trabalhada continuamente, né, por causa do uso da máscara, né? Então, quando você usa uma máscara, né, você está colocando uma barreira aí nessa troca gasosa, na qual você tem que puxar muito mais ar, né? A quantidade de ar que você entra,
que entra no seu corpo, né, sem uma máscara, é totalmente diferente na qual quando você está aqui com uma barreira física na frente aí da boca e do nariz, né. Então essa imagem aqui é de antes da pandemia, né. Então antes da pandemia tinha bastante aí lutador, jogador de futebol, fisiculturista, né, treinando com essas máscaras, né, para tentar aumentar a capacidade pulmonar. E aí também foi visto, né, que isso não é muito indicado, né, porque você pode ter uma parada cardiorrespiratória, né, porque você está fazendo o seu pulmão trabalhar bem mais do que o necessário. Mas hoje em dia isso daí é a realidade de todo mundo, porque a gente não pode mais fazer nada aí sem o uso aí de uma máscara, certo? Então, a produção respiratória, né? Quando a gente vai utilizar? Quando a gente tiver uma deficiência de oxigênio, se tiver menos 12,5%, vai estar uma condição em PVS. E aí, para quem respondeu o questionário, né? O que é condição em PVS? Que pode gerar morte ou algum dano à saúde permanente. Isso aí, Lucas. É uma condição na qual, se o cara se expor, né, a uma atmosfera, aí, por exemplo, abaixo dos 12,5% de oxigênio, ele pode rapidamente aí vir a morte e ao óbito ou sofrer um acidente muito grave, né? Então, a máscara vai servir para resolver esses dois tipos de situações, que são situações também que a gente vai encontrar no espaço confinado. É você normalizar essa deficiência de oxigênio, né? Então, se o oxigênio está baixo, você pode usar uma máscara aí para fornecer mais e você trabalhar de forma segura. E aí a outra condição aí de você usar uma máscara é quando você tiver contaminantes no ambiente de trabalho. E quais contaminantes? Todos aqueles que a gente já estudou lá em higiene na UC 2 e 4. Né? Então a presença de aerodispersóides, poeiras, névoas, fumos, gases, vapores, né? Então a gente tem vários tipos, né? Orgânicos, ácidos, alcalinos, inertes. E aí para cada tipo aqui a gente vai ter que escolher um filtro, uma máscara diferente. Então a gente falou disso daqui, né, na aula aí de espaço confinado, né, do ar que a gente respira, né, boa parte dele é nitrogênio, 78%, 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de gás e outros gases, e 21% de oxigênio, né? Acredito que acho que tinha uma questão lá no questionário que falava aí da composição, né, do oxigênio. Espero que vocês tenham acertado, né? Então até o Rogério Conte aí veio me perguntar, né, da questão do 19,5%, que não está 100% errado, né? Então se você falar que a taxa ideal de oxigênio no ar respirável é 19,5%, porque pode ter uma condição que isso vai alterar, né? Então vou explicar aí para vocês. Quando essa questão do oxigênio pode ser alterada aí, que vai influenciar no uso do respirador e também na questão de trabalho em espaço confinado. Ô, professor, Sim. tinha uma das respostas lá, 21, não sei o que, e tinha 21. Eu coloquei 21 e falou que a outra estava certa. Acho que foi nessa daí mesmo. Foi nessa daí. O correto, apareceu. O correto não é 21? o correto é 21. Aí apareceu lá que eu errei. Tava 21, sei lá o quê. Tem as variáveis aí que eu vou explicar para você que vai depender da região que você está. Então, só recapitulando aqui o que pode causar uma deficiência de oxigênio, né? Quando o oxigênio baixa, você vai ficando meio lesado, né? Meio mole, meio lento, perde capacidade de raciocínio, de coordenação motora, né? Até chegar ao ponto de você desmaiar, né? E vir ao óbito, né? Então, essa questão aqui do ar respirável ter 21% de oxigênio vai
pode ter uma alteração em relação a isso daqui, né? A pressão atmosférica. Então daqui às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? Por que que isso muda, né? Então a explicação está aqui, né? Então quanto mais alto a gente for, menos pressão atmosférica a gente vai ter. Às vezes a gente tende a confundir o contrário, né? Então quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica. E quanto menor a altitude, maior vai ser essa pressão, né? Então, por exemplo, aqui na imagem, né, o cara vai escalar uma montanha, ele vai subir o Monte Everest lá, que às vezes passa a reportagem, né, porque o pessoal morre lá em cima, né? É a montanha da morte. Por causa disso, né? Quando a gente está ao nível do mar, então um exemplo aqui na cidade de Santos, ao nível do mar, por quê? Porque a gente está na praia aqui, está no nível do mar, né? Se eu vou subir aí para São Paulo, até quem já desceu para a Baixada pode até sentir a alteração do ouvido, né? Então a gente sente o ouvido ficando meio entupido, né? Uns estalos por causa dessa daqui, né? O seu organismo vai sentir, ter alterações devido a essa mudança aí de altitude. Quando a gente está no nível do mar, deixa eu ver se tem uma imagem que mostra melhor aqui. Quando a gente está no nível do mar, né? Há mais coisa sobre a nossa cabeça, né? Há mais quantidade de partículas, há mais quantidade de ar. Então, o ar vai tender a ficar mais comprimido, né? Então, vai ficar mais juntinho. Quanto mais eu subo, menos coisas tem em cima aqui da nossa cabeça, né? E aí as partículas conseguem ficarem mais soltas, né? Então, elas ficam... É por isso que a gente fala que o ar é rarefeito, né? E quando a gente está aqui ao nível do mar, o ar é mais comprimido, né? Isso também vai ter alteração na questão da temperatura, né? Mas a explicação é essa, né? Então, quanto mais baixo eu estiver, mais as partículas vão estar comprimidas, né? Mais juntinho uma da outra, e aí quando eu respiro, mais elas entram aí dentro do nosso pulmão. Quando a altitude está maior, né, elas ficam mais espalhadas, né, porque fica menos peso apertando elas ficam mais espalhadas. Aí quando a gente vai respirar, menos elas entram dentro do nosso organismo e com isso entra menos oxigênio aí para a gente respirar, né? Então por isso tem essa alteração. Aqui na Baixada Santista, a taxa de oxigênio vai estar 21%. Se eu subir aí para São Paulo, né, as partículas vão ficar um pouco mais espalhadas e aí o oxigênio também. E aí ele vai estar aí em 19,5, 19,9, né? Então, dificilmente vai abaixar aí para 20, 19, só se você for para debaixo da terra, né? Se for para uma mina, cavar aí, morrer e ir para o inferno, pode ter um menos oxigênio, né? Mas quanto mais você sobe, quer dizer, pode ter mais oxigênio. E aí quanto mais você sobe, menos oxigênio você vai ter aí na sua atmosfera. Deu para entender o raciocínio? Deu sim. Tá. Então, eu já fiz aqui até coloquei aqui, né, a brincadeira, né, a pressão atmosférica. Aí as nuvens estão se formando, né, a nuvem responde: sim, estou me formando, né, e você, quando se forma, né? Que é no caso de vocês, né, que vai demorar ainda um pouquinho. Então, aqui nessa imagem mostra, então em cima da nossa cabeça, né, tem a estratosfera, tem a camada de ozono, tem a termosfera, tem a exosfera, né, e tudo isso é ar que vai pesando aí sobre nós, né? E aqui a nossa atmosfera, né, é como se fosse uma prisão invisível, né, que consegue aí deixar tudo isso, o ar que a gente respira, né, tudo comprimido, né, juntinho e não acaba indo aí pro espaço, aí pro universo. Então, um exemplo prático aqui, né, foi que eu já testei, né, que foi quando eu fui no Chile, né, eu subi a Cordilheira dos Andes, né. Então me falaram, né, que acontecia isso e eu fui testar, né. Então eu levei um
um saco de Doritos, né, de salgadinho Doritos. Como a gente, né, você sabe, esses sacos aí de Doritos, de batata Ruffles, né, tem mais ar que salgadinho, né? Então ele é um bom instrumento aí para esse experimento, né? Então quando eu estava abaixo da montanha aqui, da cordilheira, né, o ar aqui tava comprimido, né? Então, sei lá, a 200 metros de altitude, né? O ar aqui tá bem comprimidinho, né? Então ele fica aqui dentro do saco comportado. A partir do momento que eu comecei a subir eita, deu branco. A Cordilheira dos Andes, né? Aqui no Vale Nevado, no Chile, o ar começou a se espalhar, né? A ficar mais espalhado, né? Mais um longe do outro, das partículas, né? Então a gente subiu aí quase 2.000, 3.000 metros aí em menos de 1 hora, né? Então o ar que estava aqui dentro acabou se espalhando e aí o saco de Doritos ficou nessa forma, né? Ficou tudo inchado, até chegou um momento que ele explodiu aqui, estourou dentro da van aí que subiu a montanha, né? Então aqui é um exemplo aí prático, né? E aí é por isso, né, que quando os jogadores vão jogar aqui na América do Sul, né, na Bolívia, em Bogotá, em Quito e outras cidades aí, né, os caras passam mal, né? Então aqui tá um Messi, né, quase vomitando, né, num desses jogos aí da Libertadores. Então tem um videozinho aqui do melhor time do mundo, né, que fala um pouco aí dessa questão dos jogadores jogarem em altas altitudes, né? E aí como eles tentam cuidar disso daí, né? A maior preocupação nossa não é a adaptação, porque evidentemente não temos tempo suficiente para isso. Mas viemos para cá para recuperar os jogadores que jogaram contra o esporte e viemos para cá para identificar os problemas que a altitude traz e que podem interferir diretamente nas ações de jogo. Já joguei em altitude no México uma vez com a seleção. É difícil, né, que a gente cansa rápido. A experiência que tive aí quando joguei com a seleção era isso, né? Tratar de ser inteligente, de ter um time curto, de fazer a marcação, como falei, tudo perto. E acho que tem que estar ligado todo o jogo, né, para poder sacar um resultado positivo. Primeiramente a hiperventilação, que é a respiração ofegante. Depois a rarefação do ar traz uma dor de cabeça, uma tonteira. Isso tudo já foi superado hoje no treinamento, identificaram muito bem. E agora nós estamos fazendo um trabalho especificamente para o goleiro, que a bola numa distância de 60, 50 metros, ela toma uma trajetória muito irregular. E estamos treinando o goleiro para isso. Então viemos com finalidade. É um trabalho simples, bem simples, mas é muito eficiente. Se você pegar na bola mais forte, ela vai balançando muito. Se você pegar fraco, ela pode não chegar no gol. Então acho que a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para que a gente possa fazer nossas jogadas, acertar nossos chutes e para que a gente possa fazer um excelente jogo. Vai ser difícil, né? Acho que hoje também no treino já os companheiros, eu também já estamos sentindo altitude, mas é normal, né? Acho que o professor tomou a decisão de chegar 2 dias antes para fazer essa aclimatação. Acho que isso vai ajudar também, né? Mas acho que temos que estar focado, concentrado no jogo, que isso vai ser muito importante, né? Reação muito boa. Fizemos um regenerativo com quem jogou, mas introduzi algumas as atividades anaeróbicas aláticas, e com o grupo que não jogou fizemos mais intenso e com a resposta muito boa. Ei, você aí!
Então, né, até na questão da velocidade da bola, né, quando o pessoal joga nessas altitudes, a bola ela se comporta de uma forma diferente e ela até vai bem mais rápido, né, porque quando você chuta aqui no nível do mar, né, o ar aqui está muito mais comprimido, né, então ela tem uma resistência do ar maior. Aqui, como o ar tá mais espalhado, né, tá mais rarefeito, a bola tem menos coisas barrando, né, a trajetória dela, então ela aumenta sua velocidade aí. Então o pessoal ainda tem essa questão, né? Tem time que gosta de alguns dias antes, né, para fazer a aclimatação, né, se adequar, né, mas isso daí é um processo às vezes muito sofrido, né, então o pessoal tem muita dor de cabeça, vômito, desmaia até, né, tem alguns times que hoje em dia tá preferindo chegar na hora do jogo já, né, para vai sofrer do mesmo jeito, né, mas o sofrimento não fica tão longo aí e não acaba desgastando o jogador para a hora do jogo. Certo? Tem alguém aí? Certo. O Nacional do Sistema. Certo. Esse é o outubro mais seco na região desde 1930. Então, por isso aí, quando a gente for ligar o medidor de gases aí, pode ter essa alteração, né? 20,9, 21, 21,2, né? Então vai depender aí da altura que você estiver aí realizando, né? Então aqui é só os limites de tolerância aí em relação ao detector 4 gases, né? Já falou um pouco aí na aula de espaço confinado, né? Mas é só para ilustrar, né, que a produção respiratória ela tem que lidar com várias variáveis aí de risco que pode causar danos ao trabalhador, né, como monóxido de carbono, cloro, alguns aí com limite de tolerância bem baixo, né? Então a máscara tem que ser muito boa, ter um filtro muito bom para barrar esses contaminantes, né, e não causar aí um dano aí ao trabalhador. Então aqui é a tabelinha, né, útil aí da questão do limite de explosividade, né? Então aquela questão que eu expliquei lá de cada produto químico tem a sua variável ali do LI, do LE, né? A sua mistura ideal para ele se tornar inflamável e explosivo, né? Então para cada um aí a mistura explosiva, né, vai estar entre isso daqui, né, entre o mínimo e o máximo. Então cada agente aí vai ter uma variável aí diferente. E aí no uso de máscara, né? Para que a gente usa a máscara? É para proteger contra os contaminantes aí que a gente aprendeu lá na aula de higiene, né? Então a gente vai encontrar aerodispersóides, né, que são partículas produzidas pela ruptura mecânica, né, que vão ficar suspensas no ar. A gente tem os gases, né? A gente tem os vapores. Então aquela pergunta lá que eu fiz de higiene, qual é a diferença de um gás e de um vapor? Alguém lembra? É que não tá aí, né? Na forma gases, na forma gasóseo e vapor na forma líquida, é o que está escrito. Mais ou menos isso. Qual é a diferença aí de um para o outro? Né? Por que um é gás e por que o outro é vapor? O gás, ele é o gás porque ele é o gás, né? Então tem gente que me responde isso que está certo. É porque ele é encontrado assim na sua forma natural, né? Então o gás na sua condição, né, de temperatura e de pressão, que é 25 graus, e de pressão 700 mg Hg, que é a condição aí normal, natural aí das maioria das atmosferas, né? Ele vai ficar no estado gasoso. Então ele é encontrado assim na natureza, e aí se eu deixar ele solto no ambiente, ele vai ficar na forma de gasosa. Agora se eu mudar essa pressão, essa temperatura, né? Então, um exemplo, né? Se eu comprimir um gás, ele pode ter uma alteração, mudar de estado gasoso. Então um exemplo aí é o gás de cozinha, né? Então se você pegar o gás de cozinha, ele é um gás, mas se você balançar o botijão lá dentro você vai escutar um líquido, né? Uma água,
que algumas pessoas acham que foi enganada, né, que o cara encheu de água e está engabelando ele. Mas não, é porque você mudou essa pressão e aí ele acaba mudando a sua condição física, né? Então, para que o gás ali está sob pressão no botijão, no cilindro? Para caber mais, né? Então, quando você comprime, né, essas partículas, ela ocupa um espaço bem menor e aí fica bem fácil a prática, a sua utilização aí, tanto doméstica, tanto industrial. Já o vapor tá em relação, né, a uma mudança física, né? Que é algo que se desprende, né, de um líquido ou de um sólido. Isso vai depender bastante aí da pressão e principalmente da temperatura, né? Então, quanto maior for a temperatura, mais vapor vai desprender, principalmente aí dos líquidos. Então, um exemplo aí é só você ir num posto de gasolina, num dia bem quente, você sente bem mais aquele cheiro gostoso de gasolina. Tem algumas pessoas que gostam, tem outras que não, né? Mas é por causa disso, aumentou a temperatura, começa a desprender as partículas aí do líquido e com isso, né, também às vezes a gente, na questão da produção respiratória vai influenciar, né? Então, se você for trabalhar num tanque aí, num local que armazena muito líquido inflamável, muito líquido químico, se for um dia muito quente, né, pode ser que a condição atmosférica lá do ambiente de trabalho esteja de mais risco, né? Porque vai ter muito mais partícula ali para você lidar e se proteger. Então, a poeira é tudo aquilo que é gerado pela quebra mecânica, né? Então, já estudou bastante isso. A névoa é toda a quebra líquida, é toda a quebra de um líquido, né? Então, um exemplo aí é o Rexona que você usa, né? Se estiver meio ruim de dinheiro é o Avanço, né? É o Bom Ar, é o spray de tinta, né? Tudo isso daí é algo que está armazenando um líquido e tem uma pressão ali, né? E aí quando você aperta o gatilho, né, ou pressiona lá a parte superior dele, né, naquele biquinho ele vai jogar o líquido para fora e vai quebrar mecanicamente ali a partícula do líquido, né? Então o líquido está ali tudo juntinho, passa aqui sob pressão e pelo sistema aqui do bico, né, vai fazer a quebra e aí vai deixar todas as partículas suspensas no ar, né? Então exemplo aí da tinta, como falei, do Rexona, do desodorante, do Bom Ar, do inseticidas também, que usam aí tanto em casa quanto na parte agropecuária. Então, ele vai se apresentar nessa forma de névoas. Os fumos são os que mais a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eles estão relacionados diretamente com a atividade, né? Que é o soldador, e que está intrinsecamente ligado àquilo que ele faz, né? Então não tem como o cara soldar sem gerar fumos, né? E aí nesses fumos você está jogando, né, deixando suspenso vários tipos de substâncias químicas, metais pesados, cádmio, cromo, estanho, prata, né? E tudo isso daí pode passar para o sistema respiratório do trabalhador. E aí, como são metais pesados, são comprovadamente cancerígenos, né? Se chegar lá no alvéolo e jogar para a corrente sanguínea, isso daí pode ficar acumulado no corpo. E aí, alguns metais pesados, o organismo não consegue jogar para fora, não consegue se regenerar, acaba acumulando. E aí, como isso fica acumulado no corpo, o organismo fala isso daqui não é daqui, acaba, né, virando um câncer e outros tipos de doenças aí mais sérias. Então, tem trabalhador que acha que a proteção respiratória é o escudo, né? Não, o escudo aqui só serve para proteger em relação à radiação, né? Além do escudo, ele tem que usar aqui uma PFF2 por baixo, que é o respirador indicado aí para o trabalho com fumos metálicos. Então, essa montanha aqui é a quantidade de fumos gerado em 2 semanas, né? Por um único soldador. Então, um cara que trabalha com solda ali, que faz isso todo dia, ele pode gerar de 20 a 40 gramas de fumos por hora e que isso corresponde aí até 70 quilos de fumos metálicos por ano. Então, imagina, né? 30 quilos aí de fumos metálicos por ano que passa ali pelo seu pulmão e parte desse produto aqui pode ficar acumulado no seu organismo e gerar algumas doenças. Então, nos gases vapores, né, a gente tem os vapores orgânicos, né,
No exemplo, acetato de etila, benzeno, xileno, álcool, formaldeído, né? Gases vapores alcalinos, amônia, amínia, gases ácidos, né? Então cloro, ácido clorídrico, e os gases vapores especiais, né? Como monóxido de carbono, mercúrio e alguns tipos de agrotóxicos. E aqui eu expliquei lá em espaço confinado, né? Esses gases vapores, alguns são asfixiantes, ou seja, né? vão te prejudicar a fazer aquela troca gasosa do gás carbônico e do oxigênio. Alguns são dos tipos simples, né, que só expulsam o oxigênio do ambiente, no caso aí o nitrogênio, né, que é um gás muito denso. E tem alguns que alteram a parte, né, química do nosso organismo, né, de fazer aquela troca na parte celular, né. Então é um exemplo aí do gás cianídrico e do monóxido de carbono lá, que eu dei o exemplo lá da família que morreu no churrasco, né? No casal de namorados ficar namorando no carro com garagem fechada e outros tipos de acidentes. Então, para combater contra todos os riscos aqui que a gente falou de forma mais genérica, que a gente já estudou na parte de higiene, a gente vai ter que aplicar, né? Se eles estão presentes no ambiente de trabalho, eles vão oferecer risco. Então, para isso, a gente tem que selecionar os respiradores. Então, a gente precisa, né, criar um programa para que essa escolha seja efetiva, né, para que essa escolha aconteça de forma eficiente, né, que as ações aconteçam, que os trabalhadores que forem trabalhar dessa forma recebam o treinamento correto, sejam capacitados, né, que se verifique, né, se o respirador que foi escolhido encaixa no rosto dele, se ele veda, se ele não vai deixar nenhum tipo de partícula contaminante passar aqui em sua volta, né? Então, para isso que serve o programa de proteção respiratória, né? Então, quais são os elementos mínimos do programa, né? Então, a gente aprendeu lá no PPRA que tem algumas coisas que são básicas, né? Que a norma peça que você faça aquelas etapas, né, para o seu programa acontecer. É a mesma coisa que o programa de proteção respiratória. A política você deve escrever, né, a política da empresa na área da proteção respiratória. Então a gente já aprendeu um pouco do que é a política, né? Qual vai ser a abrangência desse programa, né? Esse programa serve só para os trabalhadores que trabalham no setor de combustíveis. Esse programa serve para todos os trabalhadores de tal empresa. Então você vai analisar aí qual é a abrangência, né, de qual pessoas aí vão estar embaixo do guarda-chuva aí desse programa. Tem que indicar uma pessoa para ser administrador do programa. Então geralmente vai indicar um engenheiro, alguém do SESMIT. As regras e responsabilidade dos principais atores envolvidos, né? Então, assim como o PPRA tem a questão das responsabilidades, né? Qual a responsabilidade do empregador, qual a responsabilidade do empregado. A avaliação dos riscos respiratórios, né? Então, como é que você vai fornecer um respirador se você não sabe qual é o risco que você está lidando, né? Então, você precisa fazer uma análise aí com a ajuda do PPRA, com a ajuda de avaliações, né, avaliações ambientais, você medir lá qual é o tipo de agente que tem lá, qual é o seu limite de tolerância, né, quais são os riscos dele, e a partir disso, né, a partir dessa avaliação, né, você consegue saber o que tem ali no seu ambiente de trabalho, e aí posteriormente você vai conseguir indicar qual é o melhor respirador para aquele tipo. Então, por que essa etapa é importante, né? Porque às vezes pode acontecer que acontece muito, né? O pessoal está trabalhando com pintura e o pessoal, né, sei lá, algum iluminado do SESMIT lá falar que para pintura tem que usar PFF2. Então a gente vai ver que PFF2 serve só para poeira, não serve para produtos químicos. Para produtos químicos é isso daqui, né? Então a tinta não é poeira, a tinta é produto químico. Então não tem por que o cara trabalhar aqui com um respirador para pó se ele está fazendo uma atividade de pintura. Mas tem empresa aí que acha que a máscara serve para tudo. E você vê muito isso aí fora, né, o pessoal usando para pintura a PFF2. Oi. Que nem eu trabalho com obra e o que você acabou de explicar é o que acontece lá. Porque a obra tem nessa parte da pintura e também tem a parte também da poeira. O que eu percebo lá, mesmo com o técnico de segurança lá no ambiente,
eles utilizam as mesmas máscaras. Agora, eu vejo lá também que pouco, eles assim, também tem aquela empresa que trabalha com impermeabilização, né? Sei. Que eles têm que usar lá o gás, tipo um maçarico gigante, e eles queimam as borrachas lá e eles também não utilizam a máscara. Mas se for comparar entre a máscara da poeira, porque você se a máscara no meio da poeira, né? Que ali também tem o pessoal que trabalha com batendo cimento e tal, e eles não conseguem permanecer muito tempo sem a máscara, porque ali já toma ali o oxigênio, aquela falta de ar, então ele sai do local. Mas muitos ali que trabalham comigo, nessa questão dos fumos, eles têm importância. Então ali eu posso entender, não que para percebido, né? Mas eu acho que para causar dano à saúde, eu acho que é mais agravável, mais rápido, né? Porque primeiro que o pessoal que trabalha com a higienização, né? Eles conseguem permanecer mais ali no ambiente da fumaça, inalando aquela sem perceber que está causando dano à saúde. E o outro da pintura também. Eles utilizam aquela máscara, mas é a PFF2, né? Isso é interessante falar porque tem o técnico lá, mas é o que eu vejo isso. E falta de treinamento, falta de conhecimento. É complicado mesmo. É falta de formação, né? Então o trabalhador, às vezes o trabalhador não tem obrigação de saber qual é a máscara que ele tem que utilizar, né? Ele vai usar o que a empresa indicar, né? A empresa deveria, né, fazer um estudo, né, e indicar a melhor produção ali para eles, né? Então você descreveu ali é um ambiente de alto risco, né? Porque você tem a questão da impermeabilização, né? Que quando o cara vai fazer aquele processo lá de derreter, né, para ela grudar mais, solta um monte de agente químico ali, né? Então tem uma química pisada naquilo lá. Tem a poeira ali da própria atividade da construção civil e tem o uso de tintas, né? Então faz um monte de mistura lá que o nosso pulmão não foi feito, né, para aguentar isso tudo, né? E que a longo prazo aí pode fornecer alguns riscos. Perfeito. Então eu vou falar mais para frente, né, que a gente consegue combinar mais de um tipo de proteção no filtro, né? Então eu poderia aí combinar um filtro aqui para poeira e um filtro para vapor aí de tinta num só cartucho, né? E aí o cara usar uma máscara semifacial com cartucho aí para as duas condições de trabalho. Mas a empresa vai enxergar isso como custo, muito caro, né? Melhor dar descartável lá pro pessoal que dá falsa Eu já vi sensação de muito segurança. esses cartuchos aí, eu já vi muitas empresas usando lá no meu trampo lá. Então, empresas que há o conhecimento, ela sabe que não dá para usar essa daqui para tudo. Então, ela vai ter que comprar aí a semifacial ou a facial inteira aí e fazer a identificação do filtro correto ali para aquele tipo de atividade. Agora, olha essa daí que você está mostrando, professor. Volta lá só um minutinho. Essa daí o segundo. Sim. Essa máscara é para químico, né? É para filtro que nem fumaça. Essa daí serve para isso? Isso, serve para mais filtrar. É mais usada para agente físico, para agente químico, né? Para vapor, para gás. Então, essa máscara aí, correto. Essa máscara aí, eu já vi o pessoal utilizando para abastecimento, para você ver. E sendo que a PFF2 também já diminuía o risco. E já o pessoal da pintura que ela utilizando essa daí, já utiliza aquela outra máscara que já servia para aquele cara que está batendo cimento. Você vê como é que ela é tudo ao contrário. Então, às vezes, o trabalhador usa aqui. Ou da impermeabilização. Pode falar. Não, era só isso mesmo. Ou da impermeabilização também, né? Que nem se falou, que ele usa a PFF2 ao invés de utilizar essa massa com filtro químico. Isso daí, né? Então, às vezes, né, que nem o cara vai fazer um serviço de pintura e tá usando a PFF2, né? Ele continua respirando o vapor de gasolina, né? Da tinta ali, que pode causar dor de cabeça, pode causar um monte de coisa, né? E tá piorando ali a sua troca respiratória, né? Então ele vai ficar mais ofegante, né? Vai ficar mais cansado no fim do dia, né? Então
tem que, por causa dessa falta de informação, né, e por causa disso que a gente está estudando esse assunto, né, para a gente entender um pouco melhor aí para qual serve para cada caso, né. Ô, Beleza. professor, Sim. tem um gerente lá que ele gosta de ficar pintando os pallets com spray, sem máscara nenhuma. Eu já falei pra ele que ia pro judicial, mas ele é gerente, né? Não quer nem saber. Aí, deixei. É. Posso falar mais nada. Então às vezes o cara ali tá num posto ali, né, de autoridade, aí fala, aonde ele deveria dar o exemplo, né, ele acaba não dando, né, e fazendo o errado, né. Então às vezes você pode olhar e falar, se o chefe não usa, por que eu vou usar? Então, continuando, né, então eu vou ter que identificar qual é o risco, né, que tem no meu ambiente de trabalho e posteriormente escolher o respirador adequado para aquela situação, né. Após isso, né, eu tenho que fazer uma avaliação da condição física, psicológica e médica dos usuários. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade que é contínua, o uso do respirador, aonde eu sei que isso daqui vai ter uma alteração na capacidade respiratória do cara, eu não posso, né, aprovar no ASO um cara que tem asma, um cara que já tem naturalmente aí do seu corpo uma dificuldade maior respiratória. Então, ele já tem uma pré-condição existente, né? Então, se eu colocar uma máscara e trabalhar, eu posso piorar, eu posso matar o cara, né? Porque ele já tem uma condição ali do organismo dele que está com uma doença, né? Que vai deixar ele incapacitado para realizar essa atividade aí com a máscara. Fora outras coisas, né? Então, às vezes, num ASO dá pra ver que se o cara fuma há muito tempo, já vê que o pulmão do cara tá todo ferrado, né? Às vezes o médico pode falar, você não tá apto aí pra trabalhar com máscara, com ar mandado, porque você já tá bem comprometido aí o seu pulmão, né? Então, pós isso, né? Pós a avaliação da condição física e psicológica, deve ser feito o treinamento, né? Então, não adianta nada você escolher o respirador correto, né, com o risco adequado, e aí chega no dia a dia o cara não sabe colocar a máscara, coloca ao contrário, né, faz igual o pessoal tá fazendo aí na rua, né. Então, usa de qualquer jeito, né, deixa o nariz para fora, né, às vezes, né, a gente sabe que às vezes peão é fogo, né. Então, às vezes o cara, né, se o cara não passa no treinamento, né, ele acha que pode tirar a máscara para falar com o outro, né? Então é o que acontece na rua, né? O pessoal tá conversando, aí o cara não escuta direito, aí o que o cara faz? Tira a máscara para o cara entender melhor, né? Então, algum tipo de informação que o cara vai receber no treinamento, ele vai estar consciente aí de como vai utilizar o respirador correto. Ô professor, se o cara recebeu um curso de NR18, vem o conteúdo programático, né? Como usar corretamente o IPI? Vem, mas assim, se na empresa o uso do respirador for muito rotineiro, a indicação é que o cara faça um treinamento só de máscara. Entendeu. Então, que nem eu já vi casos na empresa, né, onde o cara não recebeu o treinamento, né, e aí tinha uma condição lá que ele tinha que usar, falaram pra ele que tinha que usar máscara. Aí o que ele fez? Ele pegou uma dessa daqui, deixa eu ver se tem aqui. Ele pegou uma dessa daqui, né, semifacial, mas não colocou filtro nenhum. Na cabeça dele, a máscara era só a parte aqui que coloca sem filtro, né? Então ele foi lá para a área da atividade só com a máscara e sem filtro nenhum, né? Então, às vezes, né, porque não recebeu nenhum treinamento, às vezes aí não é obrigado a saber, né, que tem um cartucho, né? A informação não chegou até ele, né? Ele só está seguindo a ordem, né? Então é por isso que às vezes é importante, até se o uso não for rotineiro, né? O cara só vai usar quando for fazer uma pintura, uma limpeza, ou uma vistoria no setor de trabalho, é importante, né, ele receber o treinamento para na hora que ele for usar lá, ele saiba o que está fazendo, né?
É verdade. Então, após o treinamento, tem que fazer o ensaio de vedação, né, que eu vou falar também aí nas próximas aulas, que é para você saber, né, às vezes você compra uma máscara, mas às vezes, sei lá, tem o rosto humano, né, tem várias diferenças, né, então tem um cara lá que tem um nariz muito grande, tem um cara que tem uma queixada, tem um cara que tem um rosto de bolacha, tem um cara que tem uma cabeçona, tem um cara que tem a cara amassada, né, e por aí em diante, né? Tô falando brincando, né? Mas é só para ilustrar que, né? Todo o rosto ali, cabeça tem diferentes formatos, alterações, né? Então, às vezes a máscara que você comprou, né? Para atender 100 trabalhadores, às vezes tem 2 lá, tem 3 abençoados lá que o negócio não encaixa, não veda, né? O ar continua saindo aqui. E aí você vai ter que procurar uma alternativa, né? Então, o ensaio de vedação serve para isso, né? Para você ver se realmente a máscara está vedando, está grudando no rosto do trabalhador e está adequado com o formato do rosto dele. Vai ter a questão da política da barba, né? Então, tem aqui, né, esse quadro aqui da NIOSH, né, que é a norma americana aí de higiene, que também algumas empresas não sabem disso, né? Tem a questão da política da barba, né? Então aqui no programa você tem que escrever o que você vai fazer sobre a política de barba, né? Então, se você for usar o respirador, né, a máscara, não pode ter nenhum tipo de pelo no caminho aqui da vedação, né? Nenhum tipo de coisa aqui, né, pelo facial, né, que pelos estudos demonstra, né, que o pelo facial ele vai deixar passar a partícula, né? Ele acaba criando aí uma elevação aqui, às vezes minúscula, mas que pode deixar o contaminante passar, né? Pior ainda se for uns caras barbudão, aí se for um Rogério aí, né? Se for colocar uma máscara, a máscara até ficar solta aqui, ficar elevado, né? Então, a política da barba você vai ter que também descrever, né? Tem empresa que todo dia dá gilete, dá presto barba aos trabalhadores para eles se barbearem, para garantir que eles vão usar corretamente aí o respirador. Então aqui na NIOSH mostra os tipos de barba que pode e que não pode, né? Então uma barba crescendo de 3 dias não pode, uma barba média, né? E aí vai, quanto maior for a barba, pior fica, né? Então você não pode usar uma barba de Dom Pedro, um bigodinho chinês aqui, né? O que pode, em alguns casos, é um bigodinho mais contido e um cavanhaque pequeno, né? Então, que nem aqui no Zappa, aqui no estilo Zappa, tá um bigodinho aqui, né? Até que é um bigode de respeito, né? E um cavanhaquezinho, né? Mas a gente pode ver na imagem que não fica nada aqui no caminho da vedação, né? Então, o importante é isso, que não tenha nenhum tipo de pelo facial na onde a máscara deve vedar, né? Deve grudar no seu rosto. E aí, com isso, você garante que o contaminante não vai acabar passando. Então, se vocês forem dar treinamento aí numa empresa, vocês vão ter que verificar isso, né? Então, se o cara tá com uma barbona lá de motoqueiro, sei lá o que, infelizmente vai ter que costeleta também, né? Então, às vezes a gente esquece o detalhe da costeleta, né? Que é até um negócio meio brega, né? Meio feião. Mas tem gente que gosta, né? Estilo de cada um. Isso daí vai acabar prejudicando na vedação da máscara. Outra coisa é em relação também ao cabelo, né? Então, se o cara tem um cabelo muito grande, se essa pessoa for uma trabalhadora mulher, né? Tem que verificar também se não vai ficar muito cabelo aqui na região da vedação da máscara. E aí, uma das alternativas é prender, né? Ou orientar o cara, né? Que deve manter aí o cabelo preso, aparado aí para não prejudicar no uso da máscara. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Se eu me recordo muito bem, você já falou isso aí na aula, não falou? Sobre barba? Talvez sim, né, agentes químicos. Eu acho que sim. Eu lembro da outra turma que você falou. Então, mas beleza, né? Só para se alguém questionar vocês falam, né, que é uma orientação da NIOSH e
também do programa de proteção respiratória que não tem a política de barba, né? Você tem que manter ali os pelos faciais aparados, né? Eu sempre dou o exemplo da geladeira, né? Então, eu até tô vendendo uma geladeira aqui, 110. Quem tiver interesse tem que buscar em Cubatão, R$100 leva. Mas, no exemplo da vedação da geladeira, né? Se você deixar qualquer coisa ali no caminho da borracha da geladeira, ela não vai fechar, né? Ela não vai grudar, ela vai ficar aberta, né? Ou se a borracha ali tá muito velha, tá muito desgastada, ela também não vai vedar, não vai acabar fechando. É a mesma coisa da máscara, né? Se tiver algo ali no caminho ali da vedação, vai acabar prejudicando aí a sua tecnologia, a sua utilização. Então, fora isso, você também tem que colocar a política aí da manutenção, inspeção, limpeza e higienização dos respiradores, né? Então, a gente tem respirador que ele pode ser descartável, né? Então todo o ciclo de trabalho você joga fora e troca, né? E tem aquelas máscaras que não, né? Que elas têm um longo prazo de vida e aí para ela usar no outro dia, né? Você tem que fazer uma higienização básica e manter ela em boas condições de uso. Vai ter que também escrever um pouco sobre guarda e estocagem, né? Então, como é um respirador, você não pode deixar, ainda mais em épocas de Covid, né? Você não pode deixar o negócio aberto ali em cima de uma mesa onde passa todo mundo ali em volta, espirra, tosse, né? Que aí você vai acabar se prejudicando. Então, tem que orientar o trabalhador onde ele vai guardar, como, né? Em que circunstâncias, né? Você tem que falar também sobre o uso de respirador em caso de emergência e resgate, né? Então a gente tem os respiradores para uso rotineiro, né? E tem aqueles para uso de resgate, né? Então, houve um vazamento de gás, houve um acidente, né? Então, até com uma visita técnica que a gente faz aí numa fábrica de cloro, que devido à pandemia, né? A gente, se normalizar, a gente com certeza vai fazer ela, que é uma empresa aí que eu tenho fácil acesso. Durante a visita eles dão uma máscara dentro de um cartucho, né, para você pendurar na cintura. Aquela máscara só serve para quê? Se caso aconteça um vazamento lá de um gás de cloro, que ele é bem perigoso, você coloca aquela máscara e vai ali pro local de abandono, né, para se evacuar do local em segurança e sem se contaminar ali com a gente que está vazando. Então, você tem que falar também sobre essa questão. A qualidade do ar do gás respirável também, né? Então, em algumas circunstâncias você vai trabalhar com ar mandado, né? Na qual você vai retirar o ar da atmosfera, vai fazer um tratamento e vai jogar para dentro da máscara. Então, também você tem que ter uns quesitos técnicos lá para atender essa qualidade do ar. A revisão do programa, assim como o PPRA, o arquivamento dos registros. E é isso. Então, vou parar por aqui. Alguém tem algo a acrescentar? Tá interessante o assunto? Tá chato? Interessante. Pelo menos para mim, né? Porque onde eu trabalho lá, tem um monte de coisa corrigido, né? Nessa questão de máscara, né? Porque estão utilizando a correta para uma atividade, não está servindo de nada. Assim, ainda mais em épocas aí de Covid, né? A gente tem que ter tá bem alinhado aí com esses assuntos, né? Porque a gente tá sendo bastante cobrado aí, né? Sobre isso, professor, todos os PPRAs que eu tô vendo agora tá vindo com risco biológico. Que agora é um negócio que faz parte da nossa realidade e que tem bastante coisa errada, né? Então, até no questionário, né, eu perguntei lá sobre válvula de exalação. Alguém aí raciocinou alguma coisa em relação ao Covid, em relação a essa válvula? O que aquilo pode influenciar? Não, pra mim passou batido essa parte aí. Então, professor, o que eu entendi ali, assim, eu trabalho em obra, eles oferecem a máscara por causa da pandemia.
Então, assim, nessa questão que eu digo de que está meio lá, é porque estão deixando esses respiradores mais de lado e a obra inteira trabalha de máscara. Então, substituindo esses respiradores e para trabalhar naquela atividade com cimento, com pintura, então estão utilizando essas máscaras com respirador e substituir por essa máscara nessa questão por causa da Covid. Então, eu quero entender também, porque o correto eu acho assim, teria que ter uma máscara, né, por causa da pandemia por baixo e a de filtro por cima, né? Porque quando eles vão fazer alguma atividade, tipo bater um cimento lá, eles tiram a máscara da Covid, né, que é essa máscara que a empresa fornece, para evitar o contato um com o outro lá, coloca essa com respirador, né? Vai estar respirando de qualquer maneira com esse respirador. Entendi. Assim, o que eu queria, né, que vocês entendessem aí sobre a válvula de exalação. Então, que eu esperava, né, que na pesquisa vocês entendessem para que ela serve, né? Então, aqui nesse caso aqui da imagem tem uma com a válvula de exalação. Quero que vocês respondam. Qual é o objetivo dela? Para que serve essa válvula aqui de exalação? Esse pontinho preto aí. Para o oxigênio, não ter contato direto com a saída do ar. Isso aí, alguém falou aí de fundo, né? A válvula de saída do ar. Isso, a saída do ar, né? A válvula de exalação, ela não é um filtro, ela é um elemento de conforto. O que significa isso, né? A válvula de exalação, ela ajuda... Você não respira o mesmo ar, tá respirando o mesmo ar dentro da máscara, né? Ela ajuda a você fazer a troca gasosa. Ela é como se fosse uma traqueia aqui, né? O ar vai entrar, né? Quer dizer, o ar vai ser a poeira aqui, o contaminante vai ser barrado, né? Não vai entrar para o seu corpo. Mas essa válvula de exalação serve para quê? Para você jogar o ar para fora, né? Jogar com maior facilidade, né? Sem ela, o ar fica retido aqui, né? Acaba saindo um pouco só aqui pelos filtros. Ela te dá a liberdade total de você jogar para fora o ar. Se tratando de Covid, qual é o risco dela? Se você estiver contaminado, né, o ar aqui vai estar sendo filtrado, mas se você estiver contaminado, o ar que você vai jogar para fora vai estar saindo aqui, e com isso um vírus. Isso daí eu tenho pegado muito nas empresas. O pessoal está usando essa daqui, é a mais confortável, é mais cara porque é melhor, né, para o trabalhador dar mais conforto. Mas para o Covid ela não serve para nada, porque se o cara estiver doente, ele vai estar jogando o vírus para fora através aqui da válvula de exalação. Então teve lugar Eles só não se contaminam mais, porque não tem como entrar o ar, né? Mas tá contaminando geral ainda, porque o ar tá saindo para fora. Isso. Então teve empresa que eu fui que elas compraram todas dessa máscara e tinha um turno todo de trabalho que pegou Covid. Aí quando eu falei isso, cara, tipo, nossa, a gente fez uma cagada, melhor nem comentar com o trabalhador isso daí, né? Porque talvez a máscara que eles recomendaram que tenha contaminado todo mundo. Se chega um cara só doente da empresa com essa máscara e ele tá aqui, ó, soltando o ar com o Covid, já era. É verdade, professor. E no início da pandemia, você via bastante máscara dentro do metrô, né? Dessas de PFF2, eu via bastante no início do metrô. E continua vendendo um monte, né? Então até aquelas transparentes lá que eu mostrei, tudo tem a válvula de exalação para falar que o cara vai respirar melhor. Mas igual dos prefeitos. Os prefeitos também estão usando essas aí. Prefeito, né? Então tem até do... Sem direção nenhuma eles estão. Do... Celso Russomano. Isso. Ele tava usando esse negócio, esse negócio ridículo aqui. Se ele tiver doente, né, tá saindo pelos dois locais aqui, o ar contaminado. Verdade. Ele só não quer pegar, mas quer passar pros outros. Então ali ele não se atentou ali direito ao direito do consumidor e comprou um negócio errado, né? Então é isso, pessoal. Então o que eu tinha pra hoje era isso. E aí na segunda-feira é feriado, né?
E aí a gente continua na terça-feira aí, firme e forte. Entrar umas partes mais técnicas aqui da seleção do respirador aí, que são importantes. Beleza? Beleza, valeu, professor. Boa aula, hein? Valeu, pessoal. Boa noite aí. Bom descanso. Boa noite. Tamo junto, forte abraço.